A oposição estuda mudanças no projeto de lei da anistia para conseguir mais apoio à iniciativa na Câmara dos Deputados. O líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante, ele afirmou que o novo texto pode reduzir o número de crimes alcançados, o que agradaria a partidos como União Brasil, PSD, Republicanos e PP. Apesar das negociações, a oposição pretende se defender do judiciário e do próprio governo, mantendo o benefício de anistia a crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, que, combinados, têm rendido aos réus sentenças de 17 anos de prisão. Cavalcante ressaltou, no entanto, que o primeiro passo da proposta é saber como o texto vai tramitar na Câmara Federal. Chamar o Cristiano Beraldo as mudanças que vêm sendo estudadas nesse projeto de lei da anistia para atender aos anseios de um maior número de partidos e certamente reduzir de forma substancial as penas que vêm sendo impostas a algumas pessoas. E a gente sempre traz aqui os exemplos, né? A cabeleireira que pichou uma frase na estátua em frente ao Supremo pegou 17 anos de prisão. O rapaz que furtou uma cópia, né, uma réplica da Constituição brasileira, da mesma forma, recebeu uma pena de 17 anos de prisão. Como vê esse movimento de mudar o projeto de lei da anistia, Beraldo? Bom, Canhoto, há um esforço ali no Congresso Nacional agora para que o texto seja viável do ponto de vista político. E os grandes exageros que estão sendo percebidos são justamente nesses casos das pessoas que estiveram no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes e estão sendo condenadas como se fossem ali responsáveis por um grande movimento que ia abalar a democracia brasileira. E a gente sabe que as pessoas que estavam ali, que cometeram crimes de vandalismo, invasão de propriedade pública, uma série de coisas, mas elas não tinham a menor condição de provocar a interrupção do funcionamento da democracia brasileira. Aliás, essas pessoas ali, quando a polícia chegou, e é, de novo, incompreensível que tenha sido tão fácil entrar nos prédios públicos mais importantes do Brasil, quando a polícia chegou para dispersar essas pessoas, as pessoas foram embora, porque elas não tinham como reagir. Então, não me parece defensável se colocar nessas pessoas uma responsabilidade que justifique 17 anos de prisão. E até fica ruim a própria esquerda, que defende amenizar a pena para bandido, eles não conseguem nem pronunciar essas palavras de defesa de uma eventual punição severa para alguém. Então, criou um constrangimento geral. E para que um projeto desse avance no Congresso, a minha leitura é que terá que ser algo bastante específico para que outros não peguem carona no texto e consigam se livrar de seus crimes a partir de uma redação mais ampla, que cubra de forma mais ampla a questão de anistia para pessoas que cometeram crimes. Aí a gente não sabe no final. Aquelas votações na madrugada, não é, delegado? Os jabutis que aparecem, as coisas é que a gente só fica sabendo muito tempo depois. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado e foco para que a justiça, nesse caso, de fato seja feita. Você, Dávila, o objetivo é atrair o apoio dos partidos que integram o Centrão, mudanças pontuais nesse texto da anistia, enfim, na tentativa de também acelerar a análise dessa medida e conseguir, claro, o número de votos suficientes. Dávila. Canhoto, interessante nesse processo que, no início, o PL da anistia era visto como uma pauta de bolsonaristas radicais querendo livrar golpistas das penas. Conforme vai caindo a ficha das pessoas, nós chegamos a um ponto hoje que, inclusive, membros do governo, como foi o caso do ministro Múcio, como foi o caso do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, entender que houve sim abuso em determinados casos na pena e que há uma desproporcionalidade na pena dada
com, entre aspas, o crime cometido. Tem gente que nem entrou em prédio público e pegou 17 anos de cadeia. Aliás, o exemplo que nós sempre demos aqui da cabeleireira, ela nem invadiu o prédio, ela não entrou. Ela estava na rua e passou um batom numa estátua. Ela sequer entrou e pegou 17 anos. Então, começa a ficar evidente que houve enorme injustiça com determinadas pessoas. E até as pessoas mais sensatas do lado do governo começam a ver que não é indefensável coisas desse tipo. E isso mostra aquilo que nós comentávamos há pouco na notícia da OAB. Como que nesse processo foi violado direitos sagrados, garantidos na Constituição. Não houve respeito ao devido processo legal, com inquéritos sigilosos, nos quais as pessoas não tinham acesso aos autos do processo. Não houve direito à ampla defesa. Não houve individualização de penas. Não existiu proporcionalidade das penas aos crimes cometidos ou às violações cometidas. Tudo isso mostra que as regras basilares do Estado Democrático de Direito foram jogadas no lixo em nome de um momento de exceção que houve uma suposta trama golpista contra o Estado Democrático de Direito. Não é assim que nós vamos melhorar, aprimorar a democracia. Por isso, eu entendo, e aí o delegado Palumbo é o melhor a comentar, porque evidentemente ele é um parlamentar, a maré vem mudando, as pessoas vai caindo a ficha dos abusos e dessa ausência de proporcionalidade. E isso ajuda a aprovar o PL da anistia. Isso não é mais uma coisa de um pequeno secto político. Isso passa a ser uma medida de extrema importância para restabelecer a confiança na justiça, no Estado Democrático de Direito, no devido processo legal, que foi totalmente violado nesse processo de condenar as pessoas durante esse julgamento autoritário de pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Pois é, o delegado Palumbo parece concordar com o Dávila e com o Beraldo. E, delegado, é importante lembrar também que o que se discute é também incluir no texto a anistia àqueles que cometeram os seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Esses dois crimes, quando a gente faz a análise da dosimetria das penas, isso acaba pesando demais. Cometeram outros crimes, o Beraldo bem lembrou, depredação de patrimônio público, invasão de prédio público, enfim, tem uma lista de crimes que poderiam ser cometidos. Mas quando você retira as penas atribuídas a esses dois crimes que eu mencionei, aí a pena seria reduzida de forma substancial. E a tal cabeleireira certamente não pegaria 17 anos de prisão, que muitos entendem como algo desproporcional. Até Jacques Wagner, né, como bem disse o Dávila, bem lembrou, senador líder do governo, chegou a mencionar essas distorções em relação às penas impostas aos baderneiros. Arruaceiros não pode ser confundido com pessoas que queriam dar golpes. A maioria são arruaceiros, pessoas que cometeram crime de dano, pessoas que têm que ser punidas, sim, mas de acordo com o Código Penal, e não simplesmente colocar centenas de pessoas como uma tentativa de golpe. Num país onde morre-se 40 mil pessoas por ano, vítima de bala, de facada, homicídio, num país onde cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, e a maioria desses estupradores, matadores, não ficam presos. Num país onde André do Rep sai pela porta da frente, onde traficantes ostentam fuzil e não são presos, não ficam presos, ficam presos 2 anos, saem na audiência de custódia, a gente vê uma mulher, uma cabeleireira, pegando 17 anos porque pintou uma estátua com batom. Isso não é razoável em nenhum país do mundo. Isso é um abuso do poder judiciário, que deve sim ser combatido através de legislação, através de denúncias. Nós não podemos comparar uma cabeleireira que passou o batom numa estátua com o André do Rep. E aonde está André do Rep agora? Livre, leve, solto, saiu pela porta da frente. Aonde estão todas as pessoas que cometem homicídio? Principalmente o feminicídio, onde a cada 6 horas
uma mulher morre. Sai, coloca uma tornozeleira, fica 2, 3 anos preso e é, entre aspas, monitorado pela polícia, que não é monitorado absolutamente nada, porque eles voltam e eles matam. Aí a gente não vê pena pesada para ele. Eu sempre cito o exemplo aqui da Isabela Nardoni, o casalzinho que agora se juntou novamente, porque os iguais se atraem, estão soltos. Ficaram míseros 16 anos presos. Jogaram uma criança pela janela, pegaram 32 anos, ficaram 16, estão presos. Enquanto isso, uma cabeleireira está presa porque passou batom. Isso não é justiça. A justiça deveria ser cega, mas as injustiças são muito visíveis, como essa da cabeleireira que pegou 17 anos. Pois é, eu me lembro também da defesa ou a justificativa para defender o projeto do senador Rogério Marinho, né, que lembrou de um caso de muita repercussão, que inclusive virou documentário desses streamings, daquela esposa de um empresário que matou o marido, esquartejou o marido e acabou pegando inicialmente 19 anos, mas o STJ reduziu para 16 anos. Então, ela, esse crime bárbaro, envolvida nesse crime bárbaro, pegou uma pena de 16 anos de detenção, enquanto a tal cabeleireira, 17 anos, o que naturalmente mostra, né, essa desproporcionalidade, enfim, distorção no entendimento do que deve ser atribuído aos arruaceiros / baderneiros. Mas, Dávila, em relação às negociações e a maneira como aqueles que defendem, principalmente o Partido Liberal, né, que talvez encabece essa articulação para buscar apoio dos parlamentares, das lideranças, dos partidos, a gente está em um momento crucial, né? Crise do governo, medidas que vão ser negociadas demais para conseguir avançar, talvez, na agenda econômica, mas também é preciso jogar luz sobre o processo eleitoral, né? As negociações já vão começar a ser startadas, os acordos vão ser costurados naturalmente e é preciso ponderar que todo e qualquer tipo de aceno, de pedido, isso pode ser utilizado como moeda de troca lá na frente, né? Tudo acaba se interligando. Tudo se interliga, Caniato, mas eu acho que o caso da anistia especificamente já se tornou uma questão suprapartidária. Porque, no fundo, é o seguinte, esse tipo de injustiça amanhã pode acontecer com algum membro, inclusive do parlamento, como já aconteceu. Então não é uma coisa restrita a manifestantes. E eu entendo que quando começa a construir o consenso no parlamento, inclusive membros do governo começam a mudar o posicionamento, como está acontecendo com esse caso do PL da anistia. Isso mostra como a maré está mudando. Mas eu entendo que até a gente pensar em alianças, coligações, políticas para eleições futuras, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E, infelizmente, vai passar uma enxurrada debaixo dessa ponte em 2025. Nós temos um governo que reluta a fazer ajuste fiscal, as contas públicas continuam em déficit crescente, os juros continuam sendo aumentados para tentar conter essa dívida, a inflação está nas alturas e, por isso, não tem boa notícia para o povo. O povo vai passar o ano indo ao supermercado cada dia comendo mais parte do seu dinheiro porque a inflação está alta. E inflação alta é governo emitindo mais dinheiro. Quanto mais ele emite dinheiro, maior vai ser a inflação. Por outro lado, nós temos o Banco Central com a única arma que ele tem, que é aumentar a taxa de juros para tentar frear o gasto público. Mesmo assim, não consegue. E por isso afeta o crescimento econômico. Com dinheiro alto, custo de dinheiro alto, quem é que vai investir no país? Ninguém vai investir. Não investindo não gera emprego. Não gera emprego, você tem uma economia parando de crescer, você tem pessoas buscando emprego e não conseguindo mais emprego, e aquelas que estão endividadas perdendo o sono toda noite porque não conseguem pagar mais as suas dívidas porque a taxa de juros só aumenta. Então, vai ser uma situação cada vez mais complicada. E o governo parece que não caiu a ficha. Ele não está disposto a fazer as mudanças necessárias para frear essa marcha da insensatez. Beraldo, a gente não tem bola de cristal e nem queremos ter, né? Mas é importante analisar o cenário, as várias manifestações que vêm sendo feitas, que a gente tem observado nos últimos dias, nas últimas semanas. Há um entendimento de que
equívocos foram cometidos. E aí o Dávila traz a percepção dele que essa questão que envolve o PL da anistia se tornou algo suprapartidário. Você vê dessa forma? Acha que o cenário parece muito mais favorável ao avanço do PL da anistia? E qual é o erro que os parlamentares não podem cometer? Porque muitos dizem, bom, se o cenário está favorável, vamos tentar incluir o tal Jabuti, vamos colocar uma emenda aqui, outra ali, beneficiar A, B ou C. Você acha que esse é um erro e uma oferta que muitos não devem cair? Neto, me parece que, de um lado, você tem deputados que enxergam tudo que aconteceu ali no 8 de janeiro não como uma tentativa de golpe de Estado, interrupção do processo democrático brasileiro, mas sim uma manifestação que descambou para vandalismo, invasão. E, só para fazer um registro, Caniato, já houve prédio público na Praça dos Três Poderes invadido, depredado, mais de uma vez na história do Brasil. Já teve membros da Força de Segurança da Câmara dos Deputados que levou uma flechada de um indígena, atacando ali, correndo o risco de perder a vida, enquanto estava trabalhando, defendendo o patrimônio público. E aí eu pergunto, o que aconteceu com essas pessoas? Há algum paralelo em relação às condenações que estão sendo proferidas contra os manifestantes do dia 8 de janeiro, com outros que também invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes e também depredaram patrimônio público? Não, não há. Então a gente tem uma situação hoje que é absolutamente desequilibrada. Do outro lado, você tem os inimigos, digamos assim, ou a turma que não coaduna com este tipo de pensamento, que tem alimentado de uma forma bastante insistente o cenário de que tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro colocou a democracia brasileira por um triz, que estava ali tudo à beira de acabar e o Brasil, então, mergulhar num governo autoritário. Só que essas mesmas pessoas que ficam tentando alimentar esse discurso são as pessoas que sempre, em toda a oportunidade que têm, se manifestam contrárias a aumentos de penas, a redução de benefícios para criminosos. Eles formam uma bancada que defende interesses dos criminosos à medida que impedem endurecimento de penas, impedem a redução de benefícios e sempre tem um discurso muito humanitário para dizer que o bandido ele é a vítima da sociedade. A gente já ouviu e já viu inúmeras vezes situações em que, quando se tenta combater algum tipo, não só de criminalidade, mas mesmo apologia ao crime, nós temos uma reação enorme de pessoas que reagem com muita emoção contra isso. Estamos vendo isso agora em relação à lei anti-Oruan. Então, Caniato, quando a gente tem esses dois perfis nessa situação, eles acabam tendo que encontrar ali um caminho para poder aprovar a lei. E aí, só para finalizar, qual é o risco? O risco é o que você falou. Tentar usar essa votação numa formação de consenso para, na calada da noite, colocar alguma coisa extra ali que vai beneficiar outras pessoas fora desse escopo. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Claro que tem a nossa equipe de jornalismo em Brasília, sempre monitorando, fazendo as apurações necessárias. Esse PL da anistia certamente vai ganhar uma importância muito grande, vai ditar talvez os trabalhos no início da presidência de Hugo Motta e também de Davi Alcolumbre. Qualquer novidade, qualquer informação de bastidor, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas.